Fala pessoal, já estamos de volta com as nossas aulas. Hoje vamos estudar mais um pouco sobre literatura. Exatamente sobre uma das escolas literárias que causa um pouquinho assim de polêmica. A dualidade, a oposição, o contraste. Vamos falar hoje de Barroco. Bora lá? Pois bem, pessoal, o Barroco ele teve início em meados do século XVI e se estendeu até o século XVIII. E vamos falar hoje um pouco mais sobre o Barroco em Portugal, certo? Em Portugal, o Barroco ele iniciou-se em 1580, o ano da morte de Luís de Camões, e foi até meados de 1756, com a fundação da Arcádia Lusitânia. A Arcádia Lusitânia, que é a academia literária, que orientada pela exaltação da natureza, mais ou menos o arcadismo, que a gente vai ver depois em uma outra escola literária, beleza? Então, quando nós falamos em Barroco, você vai lembrar disso, dessa escola literária, que também pode ser chamada de seiscentismo. Isso mesmo, o Barroco ele pode ser chamado de seiscentismo. Então, o Barroco, quando nós falamos nele, você vai lembrar sempre de nomes. Então, o maior nome do Barroco vai ser o padre Antônio Vieira, isso do Barroco em Portugal, porque em uma próxima aula, na próxima aula nós iremos estudar sobre o Barroco no Brasil. Lembrando que quando nós falamos em escola literária, a Europa ela vai estar sempre à frente em relação ao Brasil. Então veja, quando nós falamos do Barroco em Portugal, enquanto o Barroco já estava em Portugal, lá no Brasil ele estava no período colonial, estava na colonização, lá vai estar naquela parte do quentismo, que foi a aula anterior que nós estudamos, aqui de literatura, sobre o quentismo, e aqui é falar do Barroco. Então, vejam só, a ênfase nessa aula de hoje é falar sobre o Barroco em Portugal. Então veja, quando nós falamos do Barroco, você vai ter que identificar e vai ter que memorizar duas partes que é importantíssima para que você compreenda o contexto, compreenda as obras que são feitas no Barroco. Quando nós falamos em Barroco, nós temos a parte do teocentrismo e do antropocentrismo. O teocentrismo quer ter Deus no centro das coisas e o antropocentrismo quer ter o homem como centro, certo? Então, quando nós falamos nessa parte, nós teremos os conceitos de pensamentos. Agora, o que é que você vai ter que entrar como foco principal nisso? Veja bem, quando nós falamos, pessoal, no Barroco, o homem do Barroco, ele vai estar ali no meio de uma guerra, entre aspas, uma guerra de pensamentos, a guerra do homem, essa parte da dualidade, porque quando fala-se em Barroco, aí você vai ter que entrar no contexto histórico que acontecia naquela época. Vai falar da Reforma Protestante, de Martinho Lutero. Vocês estudarem isso em história, lembra lá do luteranismo, ou falar de Martinho Lutero, que a reforma protestante, Martinho se revoltou contra a igreja, fez o protestanismo, e a igreja achava que aquilo ali era uma besteira, e foi crescendo, crescendo, e a igreja depois teve que fazer a contra-reforma para poder bater de frente com a reforma de Martinho Lutero, e por aí foi. Então, o homem estava no meio disso. O homem do Barroco é aquele homem que ele tinha medo do inferno, na verdade. O homem estava naquela dualidade, naquele jogo de ideias. De manhã o homem peca, vamos dizer assim, de manhã o homem peca, à noite ele pede perdão, à noite o homem peca, de manhã pede perdão. Então ele fica naquele jogo de ideias. O homem do Barroco, ele está naquela crise. Naquela crise de quê? Da guerra que está no seu contexto. A guerra de quê? Entre, vamos dizer, as tecnologias que têm surgido, as invenções, essa parte aí da briga da igreja, essa divisão da igreja, a reforma protestante, então tudo isso está na cabeça do homem do Barroco, certo? E dentro disso aí vai entrar essa parte do teocentrismo e do antropocentrismo, vai entrar o cultismo e vai entrar o conceptismo, que são duas palavras que vocês têm que se ligar nisso aí, que é importantíssimo para esse conceito de Barroco, certo? Você tem que entender esse conceito de pensamento, que é o cultismo, que ele pode ser chamado de gongorismo, lembra-se disso. Cultismo, que pode ser chamado de gongorismo, certo? Que é o que? O cultismo, professor? O cultismo ele vai ser o jogo de palavras, certo? Quando fala em cultismo, ó, o culto, o exagero do culto na questão da escrita, e uma parte que você vai identificar aí vai ser as figuras de linguagem,
certo? A figura de linguagem marca presente nessa parte que nós podemos dizer que é cultismo, que esse jogo de palavras geralmente vai estar mais presente nos poemas. Mas você tem que observar isso. As figuras de linguagem, aí podemos destacar, por exemplo, a antítese e o paradoxo, são figuras de linguagem presentes, a hipérbole, a metáfora. Então, por isso que chama-se um jogo de palavras, o cultismo. Professor, e por que chama-se cultismo? É uma referência ao escritor espanhol Luís de Góngora, certo? Então, você também tem que se ligar um pouco nisso. Certo? Essa referência a esse escritor espanhol, tá, professor? Então quer dizer que o cultismo está ligado ao culto, à forma, ao jogo de palavras. Isso mesmo. Aí lembra das figuras de linguagem. E outro conceito de pensamento que você tem que entender, que tem que ficar por dentro disso aí, que além do cultismo nós temos o conceptismo, certo? Cultismo e conceptismo. Cultismo, jogo de palavras. Conceptismo, ou quevedismo, também pode ser chamado disso, é o que nós chamamos do jogo de ideias, certo? Enquanto o cultismo ele faz esse jogo de palavras, o cultismo também pode ser chamado de gongorismo, aí vem essa parte do conceptismo, que é chamado de quevedismo, que é para esse jogo de ideias. Certo? Que isso aí é presente mais dos sermões do padre Antônio Vieira, os sermões, que você sabe que o sermão quer dar uma lição de moral, e aí vem isso. Professor, por que é chamado também de quevedismo? É porque faz uma referência a um escritor espanhol chamado Francisco de Quevedo, que ele destaca-se assim nesse jogo de ideias por meio de raciocínio lógico, por meio de argumentação. Ele quer fazer com que você tenha uma lição, convença daquilo que ele quer dizer. E isso aí é mais presente na prosa, beleza? Dá para entender aí por enquanto? Falar de barroco em Portugal é falar dessa crise de pensamento do homem do barroco, essa guerra entre a igreja, essa divisão da igreja, a reforma protestante, Martinho Lutero, o homem querendo ir para a vida mundana, o profano, mas ao mesmo tempo ele tem medo de ir para o inferno, então tá aquela loucura, certo? Então você começa a entender um pouco essa loucura do barroco aí. Por isso que fala assim, que é um pouco polêmico. O homem ele está naquele jogo de incertezas, de dúvida. Ele tem medo de pecar e ir para o inferno. Mas ao mesmo tempo ele diz, não, Deus é piedoso, ele vai me perdoar. E ele diz, não, eu vou pecar e Deus vai me perdoar. Então é aquele jogo. De manhã peca, à noite pede perdão. À noite peca, de manhã pede perdão. E aí vai por aí, certo? E os principais autores, professor, lembrando que nós estamos falando da literatura, certo? Porque quando nós falamos em barroco, você tem que entender que o barroco, ele não se destaca apenas na literatura, mas o barroco vai estar presente também em quê? Vai estar presente na escultura, vai estar presente na pintura, na arquitetura, no teatro e na música. Quando nós falamos na escultura do barroco, aí você vai se ligar um pouco nas expressões faciais, que é esse movimento que ele se destaca ali na escultura. Quando nós falamos nessa parte da escultura, aqui no Brasil, que ainda a gente está predominando em Portugal, mas quando fala na escultura barroca no Brasil, vai destacar Francisco Lisboa, que é o Antônio Francisco Lisboa, que é quem? Que é o Aleijadinho. Então você vai ouvir falar muito em Aleijadinho. Então, quando você ouvir falar na escultura barroca, Aleijadinho é um grande nome brasileiro nessa parte. A pintura vai ter a característica de quê? Do claro e escuro. Quando você pegar uma pintura barroca, ela vai estar naquela dualidade. Lembre-se que eu falei do contraste. Então vai estar o claro e vai estar o escuro. Uma obra barroca, ela predomina isso. Aí vem a arquitetura, o teatro e vem a música. A música vai predominar a ópera. A ópera surgiu no barroco, certo? Então ela está ali dentro desse contexto todo. E voltando para a literatura, que é o objetivo nosso, quando nós falamos da literatura, os principais autores, o grande nome da literatura do barroco em Portugal, chama-se o Padre Antônio Vieira, que com os seus sermões ele faz crítica à sociedade. Certo? Então, nós temos aí o sermão de Santo Antônio aos Peixes, nós temos o sermão da Sexagésima, nós temos o sermão do Bom Ladrão, que são os sermões que ele faz a crítica à sociedade, o Padre Antônio Vieira. Certo? Então, dentro dessa questão toda aí, falar de barroco, do barroco em Portugal, você vai se ligar nisso. O maior nome chama-se Padre Antônio Vieira. Professor, tiveram outros nomes? Tiveram. Tem o Padre Manuel Bernardes, tem Francisco Manuel de Melo, que é um poeta, certo? Mas o grande nome chama-se o Padre Antônio Vieira.
Beleza, pessoal? Só para a gente ter essa concepção, por que é que nós estamos estudando o Barroco em Portugal, professor? Porque na próxima aula nossa nós iremos estudar o Barroco no Brasil. E aí você sabe que as escolas literárias brasileiras, elas se inspiram em escolas literárias europeias. Lembra que antes disso nós temos o quentismo. O quentismo é uma literatura de Portugal. Quando nós chegamos no Barroco, aí sim, o Brasil vai ter sua primeira escola literária, que vai ser o assunto da nossa próxima aula, beleza? Então é só para você compreender isso. Barroco em Portugal, o homem vai estar nessa cabeça aí meio que perturbada, com essa briga, essa crise da igreja, todas essas questões, e aí você vai se ligar nisso. Os principais autores, quando falar no autor, vai falar em Padre Antônio Vieira, vai ter essa parte do jogo de palavras com o cultismo, um jogo de ideia com o conceptismo e por aí vai, beleza? Mas vamos focar